Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide e gostaria de pedir aos irmãos que venham se inscrever no canal, deixe seu like, seu comentário e também compartilhe. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 4, verso 2 e 4, que é a obediência a Deus. Como é importante a nossa obediência a Deus, porque o momento que nós obedecemos a Deus, Deus age a nosso favor. Então o mal, ele vem muitas vezes nos atacando, nos impedindo então que nós teremos a nossa vitória, mas como nós somos obedientes a Deus, então Deus ele dissipa as trevas e nos dá então a nossa vitória, do qual nós aguardamos. Então aqui nós vamos ler em Lucas capítulo 4, versos 2 e 4, que diz assim: E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminado ele, teve fome, e disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, quando vem a palavra de Deus sobre nós, ele dissipa todas as trevas, dissipa todo o mal. E ali então Deus começa então a trabalhar conosco e nos preparar para a nossa vitória. Assim como Jesus Cristo aqui, ele foi para o deserto para se preparar para começar o ministério dele. Então, Jesus nesse momento, ele está então há 40 dias no deserto, jejuando, e se preparando, orando, se preparando para o seu ministério. Ele então, nesse momento, ele é tentado pelo diabo, mas Jesus ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Na Bíblia, 40 dias representa então provação e preparação, que era exatamente o que Jesus estava fazendo. Ele estava então se preparando para o início então de seu ministério. Então, nesse momento, Jesus ele estava no início então do seu ministério e estava jejuando 40 dias e 40 noites e se preparando então para cumprir então a sua missão aqui na terra, que era uma missão de nos libertar, de nos salvar e também nos dar então, através de sua morte, nos dá então a salvação eterna. Então ele estava se preparando para esse momento, Então essa provação ela veio em momento frágil, momento que Jesus estava com fome, momento que já fazia 40 dias que Jesus estava então em jejum. Ele estava então fraco, mas ele estava cheio do Espírito Santo e muito fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Então ali, no momento que ele estava em jejum, ali ele estava se preparando, ele estava se fortalecendo então, para enfrentar então aqueles momentos para expulsar demônios, para curar enfermo, para ressuscitar mortos, como ele ressuscitou a Lázaro, ele ressuscitou então o filho da viúva de Naim, e ele ressuscitou também a filha de Jairo, Então, por esse exemplo, essa tentação que Jesus foi tentado no momento frágil, então isso aqui nos dá então um exemplo, que nós temos que nos cuidar, porque o diabo ele costuma então atacar no momento de nossa fragilidade, no momento das nossas fraquezas. Ali então o diabo aproveita nossas fraquezas para nos atacar, assim como ele fez uma tentativa de atacar a Jesus Cristo.
então nesse momento de fraqueza. Então aqui o diabo ele está então desafiando Jesus Cristo, tentando então confundir ele, né, se ele é filho de Deus, colocando então Jesus Cristo em dúvida de sua identidade, né? Uma tentativa, né, de usar o poder de Deus para benefícios próprios, né? Então, fora da vontade de Deus, né? Fora da vontade do nosso Pai Todo-Poderoso, né? É uma tentação de resolver uma necessidade legítima, né, de forma errada, né? Mas Jesus ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, né, que vem de Deus, toda palavra de Deus. Jesus ele está então ensinando que a vida não depende apenas, né, do físico, né, mas da obediência da palavra de Deus, né? Mesmo com fome, mesmo fraco, mesmo frágil, Jesus Cristo ele resolveu, né, a confiar em Deus, né? Isso então é exatamente o que nós devemos fazer no nosso momento frágil, nosso momento de fraqueza. Nós devemos então confiar em Deus, porque Deus ele é o Deus do impossível. O possível nós fizemos, mas Deus ele faz o impossível, aquele momento que a gente não consegue mais, não consegue resolver, não consegue fazer mais nada. Aquele momento ali é o momento então que nós colocamos Deus, né, na situação. Deus ele vai fazer o impossível, porque ele é o Deus do impossível. Então, irmão, irmã, se você está sendo tentado pelo diabo, lembre-se que a palavra de Deus dissipa todo o poder das trevas. Então você tem a palavra de Deus, né, na Bíblia, você tem a palavra de Deus, usa ela, né, repreenda todo esse mal, né, e Deus vai agir a seu favor. Deus vai te libertar do poder das trevas, vai te libertar de toda a bruxaria. Então, nesse momento ali, o Espírito Santo vai te encher com a glória dele e vai te dar a tua vitória. Amém? Então, que Deus venha te abençoar. Fica com essa palavra, né, em nome de Jesus Cristo, e seja edificado com ela. Em nome de Jesus. Amém.